Uhum. O idioma original da gente são, são as. É o, é o, é o idioma pré-verbal mesmo. É a Uhum. nossa manifestação pré-verbal. Então, quando você nasce, você se comunica com sua mãe muito pelo olhar, muito pela leitura da face dela. Você consegue observar aquilo e pela energia e pelas suas emoções. Uhum. Então, o idioma original é muito assim, energia e emoção, né? Uhum. Tanto que o bebê, ele tem muita facilidade de expressar a raiva dele ou o desespero dele, né? Então, tá lá, tá todo sujo. Ah, meu Deus, né? O que que eu faço aqui agora? Eu vou gritar aqui. Uhum. Então, as emoções, elas são muito expressas na primeira infância, né? E depois elas vão diminuindo, porque a gente vai substituindo o chorar, o empurrar, o qualquer expressão que a gente tenha das emoções pela linguagem. Uhum. A linguagem, no A caso, linguagem é. falada, a Uhum. linguagem, né, com as palavras, com os Sim. símbolos do nosso idioma materno. Tá. Então, quer dizer, bom, todo mundo já passou por isso e deve ter acompanhado já pessoas, né, na infância, pequenininhas, que têm já a sua expressão de personalidade, preferências, jeito de ser, mesmo antes de falarem. E às vezes até emitem sons, mas não são linguagens exatamente, né? Sim, é. Então a gente vê que já existe capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de se expressar, mesmo antes de existir a fala, ou a alfabetização, vamos dizer Alfabetização, assim, né? né? É. Uhum. Até se você pegar a comunidade surda e muda, por Uhum. exemplo, né? No caso, o mudo, né? Uhum. A pessoa ela não deixa de ter as vontades dela. Uhum. Ela não deixa de ter as intenções dela, né, as preferências, a personalidade só porque não fala o seu idioma. Uhum. Então, isso acontece. Tem inclusive alguns pesquisadores da linguagem, linguística, que dizem que a gente aprende a mentir quando a gente aprende a falar o idioma. Ah, é quando a gente aprende As é na palavras. alfabetização que a gente É, aprende a mentir. Que é. interessante. Porque a emoção não tem como você mentir. Você não tem Uhum. como falar assim, como jogar para fora uma emoção que você não esteja sentindo efetivamente. Uhum. Você só sente e aquilo dali sai na sua energia, né? Uhum. Mas na hora que você entra nesse contato de ter que às vezes esconder alguma coisa ou poupar alguém de alguma coisa, por exemplo, um bebê que ele se vê numa situação onde ele não tem as suas necessidades atendidas, ele pode tomar decisões ali, naquele Uhum. momento. Então ele pode tomar a seguinte decisão: bom, não vão me atender mesmo, então eu vou ter que me virar daqui para frente. Então, antes de aprender, antes de ser alfabetizada, a pessoa não mente, mas ela pode reprimir e disfarçar aquilo que ela está sentindo. Pode, Aham, sim, é. É porque a mentira seria no caso da fala, né. aham. A gente é uma brincadeira dos linguistas, né, de começar a expressar a mentira Uhum, mais visualmente, mais auditivamente, assim, é. uhum, entendi. E aí, por que que é importante a gente falar sobre o idioma original? Porque a gente está o tempo todo se comunicando com ele. Uhum, Ele não, apesar de eu falar hoje português, falo inglês, a gente brinca com o francês e tal, o que eu, o que eu expresso das minhas emoções e nas minhas energias, elas estão aí também, junto. e eu acho que tem até um pouco daquilo que a gente chama de intuição, na verdade, é a percepção desse idioma original no outro, talvez. Exato. Uhum, E hoje eu estava falando, não sei o que eu estava falando sobre neurônio espelho, né? Que a gente até comentou aqui em algum momento, uhum, e da capacidade que a gente tem de ler, né? O movimento das pessoas, se é muito brusco, se é mais suave, uhum, o olhar, né? O cantinho do olho tá propício a eu falar com essa pessoa, ou eu uhum. tenho alguma restrição aqui, né? E tudo isso a gente consegue ler por essa estrutura do cerebral que a gente Então, se a tem. pessoa toma mais contato com o próprio idioma original, ela está mais
inteira dentro de si, vamos dizer. Podemos dizer isso. Aham. Legal.